dia 6 de dezembro, está começando o segundo episódio do podcast Pauta Vindo. E hoje eu estou aqui com o meu co-host, Guilherme, minha segunda co-host, Jennifer, e eu sou o Renan. E hoje a gente vai gravar um episódio sobre creepypasta. Então, para começar, explica aí o que é uma creepypasta. Né? Na verdade, creepypasta, todas as creepypastas, elas tiveram início em 2002. Se popularizou muito na internet como lendas urbanas e elas não têm muita conexão com o real. E o que você sabe, né, cara, que lá em 2000, mais ou menos, começou com a tal do Ted the Caver, né? Não sei se já ouviu. Ted the Caver não conheço a do Slenderman, Jeff the Killer, né? Essas duas eu já ouvi falar, mas são lendas bem antigas. Do Ted the Caver, que pelo menos que eu vi bem rápido pela internet, que essa foi a primeira história que viralizou, né, cara? Que começou esse negócio de copy-paste, né? Porque é daí que vem o nome, né? O creepypasta, né? Que vem do copy-paste, que a galera copiava as histórias e aí modificava, passava por outro fórum, a pessoa pegava e começava a incrementar a história, copiava, jogava para outro. Só que com o tempo a galera começou a colocar esse tom de terror, né, cara? Por isso que eventualmente mudou pra creepy, que é algo que seria causa um arrepio, algo meio creepy, é algo que causa um arrepio, um assustador, um certo... É um desconforto, né? Exatamente. É uma coisa que é um pouco desconcertante. E essa Ted the Caver, né, cara, que começou nessa história aí, que eu fiz uma curiosidade que em 2013 você virou um filme. Não, desse Ted the Caver não, dessa creepypasta em si, exato, não. Essa Ted the Caver é de um cara que ele foi pra uma caverna e ele relata lá, tipo, é bem em formato episódio, formato de diário, né, cara? Ele fala, tal dia eu fui até tal lugar na caverna e, enfim, eventualmente o cara desaparece nessa caverna aí. Muitas creepypastas levam essa pegada. Esse esquema de journal, né, cara? Que o cara vai lá e faz escreve um diário, digamos assim, o que tá acontecendo, né? Sim. Eventualmente, lá por 2008, mais ou menos, né? 2013 que você falou que teve um filme. Esse foi o filme do Ted the Caver, mas em 2008 que popularizou o Slenderman, né? Foi o que deu esse é muito famoso, né? Tem jogo, tem tudo quanto é tipo esse é o mais famoso de todos, inclusive. Que é o que a galera viu. Eu mesmo só fui descobrir de passa depois que eu vi o Slenderman. Nunca tinha visto nada disso aí antes. E o Slenderman tem jogo, tem boneco, tem coisa pra vender do Slenderman, né? Ele virou uma lenda. Tem o próprio filme do Slenderman, saiu um jogo depois de 2020 do próprio Slenderman, né? E eu vou dizer que o jogo, pelo menos o que eu vi de gameplay dele, é muito bom. Eu achei um jogo excelente. Assim. Então, eu lembro de ter jogado o Slenderman na época. O primeiro, aquele que você tinha que pegar as folhas lá na pegar as folhas, sim. E assim, eu lembro que tinha um macete pra você conseguir terminar ele, que você tinha que primeiro encontrar as folhas sem pegar elas, porque senão o Slenderman já vinha atrás de você. Se você pegasse a primeira folha, o Slenderman começava a te perseguir. Era tipo um gatilho, assim. E aí o esquema era só você ver onde estavam as folhas, aí você saía correndo e depois pegava tudo pra terminar. Tá? Eu nunca tentei isso. Na verdade, o primeiro Slenderman, acho que era até pra celular, o joguinho. Eu não cheguei a jogar ele, não lembro de ter jogado essa versão aí, né? E eu vi gameplay dos dois, tanto do antigo, desse primeiro, quanto do mais novo que tem agora. E o mais novo, ele tem uma história consistente, isso que é bacana. Eu nem sabia que tinha coisa mais. Tem um que ele é bem bom, na verdade, assim, o gráfico dele é muito bom. Não é só aquele negócio limitado numa floresta ali, aquela casa, tal, tipo um galpão. Ele tem uma história do Slenderman, então ele conta várias coisas, assim, tipo, até chegar no ponto crucial. Uma lore, né? É muito bom. Mas enfim, hoje o que a gente vai fazer aqui, a gente vai pegar cada um foi atrás da internet para pegar os creepypasta. E a gente vai trazer hoje um relato aí, cada um vai contar uma das histórias que eu achei interessante e a gente vai comentar em cima.
coisa que vocês acabaram não comentando é que toda creepypasta acaba horrível. Tipo, os caras começam uma história muito boa e o final é sempre... E você perde um tempo. Depois da terceira eu aprendi que você já vai meio que direto pro final pra se poupar de perder muito tempo lendo e achar um final ruim, pra escolher uma que eu achei mais interessante. Eu achei a chamada Algo Passa Assoviando pela Minha Casa às 3h03 da manhã. Esse é o título completo da creepypasta? É o título completo, está aqui até... É enorme. Porque basicamente o cara já contou a história inteira, né? Então, basicamente, toda noite, não importa como tá o tempo, se tá ruim, se tá chovendo, se tá frio, se tá calor, indiferente, na rua onde o Piá mora, no bairro onde ele mora, passa alguma coisa às 3h03 assoviando. E esse assovio dura até às 3h05. Então, tipo, é muito rápido. Mesmo assim, é um fôlego bem longo. É um fôlego longo. É verdade. 2 minutos. Aí não diz se o cara assovia direto ou não, né? Não, fica a dúvida, né? Mas assim, quando ele se mudou pro bairro, eles falaram que existiam as regras. Você não pode, de maneira alguma, olhar o que assovia. Você ninguém sabe. Tipo, sempre dá tudo certo. Nem que seja ganhar numa raspadinha, o cara tem certeza que ele vai ganhar. O que ele tá cultivando vai florescer. Tipo, os caras têm sorte. Agora, se você olhar, você perde o brilho da vida. A luz toda vai embora, ou então a pessoa morre de uma morte muito trágica. Mas é o menino que se mudou com a família, e no começo, quando o pessoal chega, tem um comitê de boas-vindas, digamos assim. A pessoa vem com uma cesta, oferecendo frutas ali, vem com uma torta, e daí vem com uma pasta com papel pardo ali, que essa pasta é onde tem os acidentes que aconteceram com as pessoas que olharam o que assoviava. Então, assim, pra eles deixarem claro, aí a pessoa fica na casa, você quer olhar, você olha, você só saiba que isso vai acontecer com você. E a pessoa sai e tem a plena certeza de que, tipo, a parte dela ela fez. Ela explicou. Você quer olhar, põe a tua conta em risco. E o pai dele vai lá e providencia umas persianas pra cobrir lá. Toda noite ele vem e tranca aquelas persianas e esconde a chave pras crianças, pros filhos dele não... E o cara acredita, não, né? O cara acredita porque assim, tem a filha deles, a irmã dele no caso, ela tinha um problema de saúde e a menina se curou. Então assim, pra ele o bom do assoviador foi a cura da filha dele. Então assim, ele acredita fielmente que ele não pode olhar. E as crianças também não. Aí... Mas tem benefício, então. Tem benefícios. É que nem eu falei, tipo, no começo você tem sorte, você só não pode olhar porque se você olhar e fudeu tudo, perdeu tudo. Perde a sorte. Aí o pai dele acaba entrando no comitê de boas-vindas também. Quando o pessoal se muda, o pai dele vai com a pastinha junto com a galera pra explicar a história e tal, pros outros não olharem, né, pela janela. Vem um casal de vizinho novo, com o filho tem mais ou menos a idade dele, ali, seus 11, 12 anos. Não, a gente precisa viajar aí, mas a gente volta no domingo, isso numa sexta-feira. A gente volta no domingo, então se vocês puderem cuidar do nosso filho, tá? Porque eles podem conversar, que eles, né, têm a mesma idade. Como toda festa de pijama boa, você não segue horários, né? Lá pelas tantas, o menino pega e fala assim... E se a gente olhasse o que assovia? O menino principal pega e fala assim... Não, a gente não fala sobre isso. O cara, não, mas vamos olhar o que assovia, tá? Ele falou, não, a gente não fala sobre isso. Aí o menino olha e fala assim... E se eu falasse que a gente pode olhar? Aí ele fala, não, mas o meu pai esconde a chave. Ele, não, porque a hora que eu fui no banheiro, eu vi o seu pai trancando as persianas e eu vi exatamente onde que tá o molho de chave. E por acaso eu peguei a chave das persianas. E o menino olha no relógio, são 3 horas da madrugada. E ele fala assim, putz, e agora, né? O que eu vou fazer? Aí o outro piá fala assim, se você tá duvidando, vai olhar se a chave do teu pai não tá lá na escrivaninha, na cabeceira da cama. Veja se o molho de chave não tá lá. E o piá vai, só que ele tem medo de ir acordar o pai dele. Enquanto ele vai pra procurar esse molho de chave, o outro menino pega a irmãzinha mais nova dele e desce as escadas. Aí ele comenta que em questão, tipo, foi tudo muito rápido, assim, ele escuta a persiana abrindo, e a hora que ele escuta a persiana abrindo, ele escuta o assovio começando, aí ele desce as escadas correndo, pega a irmã dele, aperta contra o peito, vira de costas e fecha o olho pra ele ficar olhando pra janela, mas fecha o olho pra não ver o que tem. Aí ele fala que ele escuta o assovio e de repente esse assovio para, mas os pais dele acordam porque o piá dá um grito. O piá que olhou, né? O vizinho.
Aí os pais dele acordam, tá? Perguntam, vocês viram alguma coisa? Daí o Piá fala, não, eu não olhei. Ele e tua irmã? Ela falou, não, também não olhou. Quem olhou foi só o vizinho. Aí os pais ficam meio que em alívio, porque é uma situação chata, mas assim, pelo menos os filhos dele não olharam. Ele pega e fala, fecha rápido a janela ali e tal. O moleque olhou, o vizinho olhou. Aí, tipo, o pai fecha a janela lá de volta, né? Pra ninguém ver nada, com os olhos fechados, claro, porque ele não quer olhar o que tem lá. E fala, vamos dormir. Só que a hora que eles vão sair, começa a bater muito forte na porta. Tipo, vai derrubar, parece que vai derrubar a porta. E a mãe pega e fala assim, desce a mãe e o pai, né? A mãe fala assim, chama a polícia. No que ela fala, chama a polícia, o negócio do outro lado fala, com a voz igualzinha dela, chama a polícia, polícia, polícia. E nisso a mãe pega e fala cochichada assim, por favor, pare. E continua aquelas batidas, batida. De repente o Piá que olhou fala assim, eu não vou contar pra ninguém o que eu vi. Aí dá uma acalmada. Aí eles falam, não, então vamos subir, vamos deitar, todo mundo dormir, né? Vida que segue. A hora que eles vão subir as escadas pra ir pro quarto, começa de volta, bater em tudo e parece que, tipo, vai cair as portas, vão cair as janelas, porque é, tipo, a casa inteira. Aí eles descem pra sala, onde o Piá olhou, e daí, tipo, aquilo acalma, fica só uma batidinha, assim, na janela, batendo direto, mas bem de leve. Aí eles esperam, das 7 horas da manhã, já tá amanhecendo o dia, eles falam assim, não, vamos então, né, vamos esperar até as 9, aí a gente abre a porta. E é o que eles fazem, 9 horas da manhã, eles abrem a porta, abrem as janelas, tudo, não tem mais nada em volta, tá, o dia raiou, tranquilo, e depois do almoço os pais do menino vêm buscar ele. Aí o cara vai lá e fala, explica, ó, teu filho abriu a janela, teu filho olhou que tava assoviando, então assim, vocês sabem quais são as consequências disso. E aí você vê que o Piá tá tipo apático, assim, não tem brilho nenhum nele mais, parece que realmente a luz dele foi embora. Aí passa uma semana, você vê que eles arrumam uma mudança pra sair. E os pais do Piá também olharam, porque se eles não se davam, não ficavam bem, não ficavam felizes, por ver que o filho não tinha mais a felicidade. Então eles fizeram a mesma coisa. Aí o menino comenta que tipo, eles se mudaram, ninguém sabe mais o que aconteceu com eles, mas que ele até hoje nunca olhou o que assovia. E é isso aí. E acaba a história assim. E acaba a história assim, tipo, eles nunca tiveram uma sorte e o Piá e a família, você via nitidamente que eles não tinham mais a luz, que a luz tinha saído deles porque eles tinham olhado aquilo que passava assoviando. Eu fiquei com uma dúvida. Isso acontece só na casa dessa família ou acontece na rua? É na rua. A entidade passa na rua. Só que assim, na rua, na casa em que eles moram, é quase o final da rua. É na rua inteira, só que a casa deles é mais pro final da rua. Então, assim, eles escutam rapidinho. Na verdade, o menino no quarto dele e a irmã, eles não escutam, mas os pais escutam nitidamente esse assovio toda noite. Porque o quarto deles é de frente pra rua, né? Mas assim, tipo, ele assovia durante esses 2 minutos e acabou. Não se vê mais nada. Só que a única regra é não olhe para o que está assoviando. Uma coisa que eu fiquei meio... Eu não sei, talvez não tenha feito a conexão, mas só para eu tentar entender melhor, esse vizinho que olhou na janela, ele é um vizinho novo na rua, então. Isso, é porque assim, é um bairro, como o pessoal sempre se dá muito bem, não costuma ter muita mudança, você não costuma ter muito vizinho novo. De vez em quando morre algum que é um pouco mais velho, aí se mudam pessoas novas. Mas toda pessoa que muda pro bairro recebe o comitê de boas-vindas e o comitê de boas-vindas vai lá e explica o que acontece se olhar. No caso, o menino tinha curiosidade de ver o que era. Porque criança gosta de fazer aquilo que não deve, é proibido. E ele foi olhar. A criança é curiosa, né, na verdade. Pois sempre se paga o preço no final dessas creepypastas. Esse que é o grande porém da questão. Sempre acaba um final assim, meia boca, né? Sempre tem um finalzinho meia boca. Né, porque ali, né, o que acontece? É que nem eles falam, acabam acontecendo pequenos desastres durante a vida da pessoa. Tipo, tudo que poderia dar errado na vida da pessoa vai dar porque a pessoa olhou. Isso quando ela se salva de não morrer de uma maneira horrível. Aí todo quanto é desastrezinho que puder acontecer, tudo que puder dar errado vai dar errado.
Tipo, se você não pegasse, por exemplo, o assovio, né, mas pegasse o que acontece com a pessoa, dá até pra você fazer um paralelo, por exemplo, com um dementador do Harry Potter. Que tira toda a alegria. Porque né? Mas existe a questão do assobio. Então... Mas eu assisti alguma coisa, deve ser uma série tipo Goosebumps, alguma coisa assim, que tinha um episódio que existia alguma entidade que assoviava e morava no final da rua. Isso me lembra... não me é estranho. Eu não lembro o que é que eu assisti. Isso me lembra Poltergeist, na verdade. Aquela cena onde começa a chuva na casa e a menininha tá lá na casa, que é a menininha da TV lá e tal. E tem um velho que vem na frente da casa assoviando. Na verdade, ele vem primeiro, fala com o pai da menina, não lembro qual que é o diálogo, mas aí começa uma chuva, e aí ele sai, ele tá inteiro de preto com um chapéu, e começa a assoviar. Isso acontece em Poltergeist, eu não lembro se é 1 ou 2, eu acho que é o primeiro. Eu acho que é o primeiro, é a entidade que pega a menina, na verdade. A entidade que pega ela e leva para outro mundo lá e tal, e aí tem todo aquele negócio de portal. Daí que vê a inspiração do cara. Exatamente, porque Poltergeist é 1980 e lá vai pedrado. Então... a cena que eu mais gosto do Poltergeist é aquela da cozinha lá. Dos armários. Aquela cena muito boa, não precisou de CGI, não precisou de absolutamente nada. Só precisa, cara, de 20 pessoas extremamente coordenadas e silenciosas, cara. Abrindo portas dos armários enquanto a mulher pega e fica por 3 segundos numa sala e volta e de repente tá tudo aberto. Não, e a melhor parte, cara, tipo, nem tá mexendo as portas, estão todas abertas, paradinhas, tá ligado? Que coordenação impressionante. Cara. Exatamente, aquilo lá é muito bom. Aquela não cena é simples, muito cara, você fazer um negócio que intriga, cara. Não precisa de CGI milionária, não precisa. Não tem porquê, cara, é muito simples, é muito simples. Então, a minha, por eu ter uma grande história com o jogo Zelda, a lenda de Zelda, ou The Legend of Zelda, então, e eu gosto dele há muito tempo, desde que eu tinha meus 5 anos de idade, e eu tô com 37 hoje, então faz 32 anos que eu gosto desse jogo. Eu trouxe a história do Ben Drowned, em inglês, traduzindo numa tradução literal, bem afogado. Em português fica engraçado. Em inglês teria que ser Well Drowned. Ha! Mas vamos lá. Todos os jogos da série, e você, Renan, sabe, assim como eu também sei, que sempre tem uma metodologia nos jogos de Zelda. É sempre aquela história. Você vai e salva a princesa. O simples, entendeu? Você não tem nada, vai conseguindo teu equipamento e tal, e consegue lá salvar a princesa no final do jogo. Adquirindo equipamento, adquirindo experiência, passando por dungeons e tal. O jogo Majora's Mask, ele é diferenciado, mesmo não levando pro lado da creepypasta. É um jogo que eu gosto muito. Muitos fãs da série não gostam desse jogo por ele ser escrito por um outro diretor, por ele ser dirigido por um outro diretor, na verdade. E ele usar skins e todas as texturas do jogo anterior, que é o Ocarina of Time. E já tinha falado isso pra você, mas o único Zelda que eu não finalizei foi isso. Então, e eu gosto muito de zerar. Eu zero ele uma vez por ano, pelo menos. O problema desse jogo, pra mim, é que você tem que ficar cuidando dos eventos do tempo. Exato. Esse tipo de gameplay, cara, não me pega, velho. Toda hora que você tem que fazer uma quest, tem que esperar até o 3º dia pra fazer alguma coisa, eu falava, acho que eu vou jogar outra coisa, né? Então, e para as pessoas que não conhecem o jogo, não são familiarizadas com esse jogo, em tempo de jogo que leva ali, eu não lembro exatamente o tempo na vida real, assim, mas ele tem, tipo, sei lá, seja 1 hora a duração de cada um dos dias.
Primeiro dia, segundo dia e terceiro dia. E ele é um jogo diferenciado porque a Zelda mesmo, a princesa desse jogo, ela aparece por um curto período de tempo no começo, ensinando pra você a música que você usa pra controlar esse tempo, pra você acelerar ele ou diminuir ele. Esse jogo em si já é creepy, né? É, exatamente. Muita coisa nesse jogo que já é perturbador. Logo no começo do jogo, a cutscene inicial, cara, já começa a te deixar meio perturbado, né? Aí, 2 minutos depois, você encontra aquele vendedor de máscara assustador da porra, né? Então, e no Ocarina of Time, que é o jogo predecessor desse jogo, ele ainda é um vendedor de máscaras, mas ele fica lá na Vila do Castelo, e ele é somente isso, um vendedor de máscaras. Ele não... as máscaras no Ocarina of Time não fazem a mínima diferença. Você tem que, em um momento, claro, você tem que comprar uma máscara para poder falar com um guarda lá no jogo, mas é só isso. E aí você pode fazer uma side quest ali com ele e tal, e conseguir umas moedas a mais, mas ele não faz mais nada além disso. E de repente ele virou praticamente um dos personagens principais do jogo, Majora's Mask. E o que acontece no jogo normal é que existe um personagem que é o Skull Kid, que rouba a máscara de Majoras, desse vendedor de máscara, e essa máscara ela tem um certo controle sobre eventos. Por que os 3 dias? Porque em 3 dias a Lua, levando em consequência a influência que a Majoras tem, a Lua vai cair na Terra, e essa queda vai fazer com que acabe tudo. Esse é o plot do jogo, né? Você quer evitar que isso aconteça. Então, é um jogo diferenciado, é um jogo que foge da linha normal das coisas, dos acontecimentos. Exatamente. A maioria das vezes você tem a princesa em perigo e você tem que ir lá e resgatar a princesa, né, cara? E agora você tem o mundo em perigo. Você tem um problema bem maior, cara. Exatamente. Você não tem não é a princesa, a tua existência tá em perigo, entendeu? E você tem que salvar. Já é um jogo creepy por si só, como você disse. Tem muita coisa nesse jogo, cara, que é perturbador, né? Só a quest dos alienígenas lá, cara, que roubam as vacas do sítio. aquela quest é difícil. Não vou nem comentar isso aí porque não captou. O fato do começo do jogo já ser estranho, porque você tá lá com o teu cavalo e tal, andando por uma floresta, e aí de repente o Skull Kid, que foi a entidade que roubou a máscara do vendedor de máscaras, ele rouba o teu cavalo, rouba a tua flauta, que você conseguiu no jogo anterior, ele te desacorda para fazer isso e leva as suas coisas, e você acorda sem nada, tentando perseguir ele. É basicamente a premissa que você tem continuação de jogo, né, cara? Que você não vai começar a overpower, né, com todos os itens que você tinha no jogo anterior. Não. Tem que ter uma desculpinha pra você poder começar tudo de novo, né? Porque, cara, pô, God of War 2, né? No final do God of War 1 você é Deus, tá ligado? Aí Zeus toma todos os seus poderes e você começa tudo de novo, né? Exatamente, mas tipo assim, todos os jogos de Zelda você é um Link sem nada. Nesse, você é um Link com coisas que é roubado. Você é literalmente assaltado nesse jogo. Esse jogo já é diferente por isso. Em todos os jogos você tá dormindo, sempre. Beleza, cara, mas a gente tá falando bastante do jogo. Como é que a gente liga isso aí com... Aí a gente liga isso com a Creepypasta pelo seguinte: não são todos os jogadores de Zelda ou pessoas que gostam da série de Zelda que gostam desse jogo. A gente tá fazendo um paralelo aqui entre esse jogo específico com a linha do tempo de todo o jogo de Zelda. Então, assim, com relação a isso, um jogador em determinado tempo tinha um Nintendo 64, que pelo menos na minha infância era o meu sonho de consumo, né? E ele não tinha a fita de Majora's Mask.
E um dia, passando por uma venda, dessas vendas de jardim, ele entrou na venda e começou a procurar e tal. Não o Ben, desculpa. Vamos pegar vamos pegar o cara que realmente fez esse conto, né? O cara, o nome dele é Alexander The Hall. E quando ele lançou essa creepypasta, ele lançou a creepypasta pelo pseudônimo de Jade Usable. E aí ele pegou e conta, segundo o conto dele, de que ele pegou e saiu, tava um dia andando pelo bairro e viu uma dessas vendas de jardim. De garagem, né? Exatamente. E aí... Essa, cara, é uma das poucas creepypastas que eu conhecia, assim, antes da gente conversar, né? Na verdade, era uma das poucas que já tinha algum conhecimento a respeito da época que isso é. Porque pra mim, creepypasta era um negócio que eu nunca acompanhei muito. Essa, bem, justamente por ser do Zelda, e eu, como cara que gosta muito de videogame, eu fui lá e vi um pouco a respeito, né? Eu acabo que, tipo, eu lembro de algumas coisas dela, né? Sim, exatamente. Não, vamos. A gente tá aqui justamente para discutir sobre ela, né? E ver a que ponto vai. Exatamente. Então, assim, e aí ele entrou nessa venda de garagem, muitas coisas ali para vender e tal, e ele achou algumas fitas de Nintendo 64. O que era muito legal na época, né? Porque eu pelo menos particularmente, sinto falta desse lance de fita, né? Eu não sei você. Hoje em dia a gente tem muitos negócios de nuvem e baixa o jogo, compra online e não precisa de porra nenhuma. Mas... Eu gostava, né? Play, pode pegar o CDzinho e bota o CD no play, vira o CD pra cabeça. E faz todo aquele negócio pra ele funcionar, sabe? Coloca o PlayStation de castigo, lembra dessa? Que você virava o símbolo dele do lado. Você podia emprestar os jogos, né, cara? Exatamente. Hoje em dia não dá também, né? Pois é, e aí ele comprou ele achou a fita nessa venda de garagem que não tinha a imagem na frente. A fita de Majoras, ela tem 2 pontos específicos. Primeiro de tudo, eu não vi nenhuma fita até hoje, em todas as que eu joguei na época e as que eu vi pra vender e tal, que não fosse dourada. Ela é dourada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ela precisa de um expansion pack no Nintendo 64. Então, e ele já tinha isso. Ninguém tinha, e ele já tinha um expansion pack. Beleza. É um jogo diferenciado, sempre foi, né? E aí ele encontrou essa fita que não tinha a imagem e estava escrito Majora. Majora. Não conhece no final, só Majora. E aí ele foi lá e tal, e falou com... Uma coisa que é interessante é o seguinte, que quando ele compra essa fita, né, cara, nessa venda de garagem, é um senhorzinho, né, cara? Exatamente, é o senhor cego de um olho, pelo conto dele. Quando ele vai embora, ele fala, né, adeus, Ben. Ele meio que dá um... Ele chama o comprador de Ben, que não é o nome dele. O nome dele, na verdade, é Alexander, ou Alexandre pra gente. Então, tipo, adeus, Ben. Né? Mas tipo, beleza, sei lá, ele me confundiu, ele tá louco, ele já é velho, e sei lá, passa qualquer coisa na cabeça. Mas aí ele pega, compra a fita e vai embora. Segue pra casa, todo feliz, vou jogar Majoras, não sei o que. Coloca a fita no Nintendo 64. Coloca lá, abre o jogo e já tem um save escrito Ben. A primeira coisa que ele tenta é começar um novo save, como pelo menos eu fazia, não sei se foi o teu caso, como o nome de Link, porque você quer ser o Link. Ele apagava. Ele quer apagar o Ben. Primeiro, na verdade, antes de apagar o Ben, ele cria um save com o nome de Link. Antes de apagar o Ben. Aí ele cria o save com o nome de Link e tal, começa o jogo. Quando ele começa o jogo, começa a dar alguns bugs, né? Bug de textura, bug de não sei o que e tal. E aí ele acha que pode ser o save anterior, né? Que é outra coisa que o jogo de Majoras tem diferente de todos os outros. Todos os outros têm 3 saves pra vocês. Por que o jogo de Majoras só tem 2? Ele só tem 2, cara. Porra, por que não segue a linha aquele jogo, cara? Não, fazer mais um, né, cara? Sabe, só mais um, cara. Não, mas beleza, tá, ele vai lá. Aí ele vê que começa a dar um bug ali e tal, bug de textura, bug não sei o que e tal, e bug de frase, e ele começa o jogo dele, alguns NPCs do jogo começam a chamar ele de Ben. Ele fala, mas só pode ser então por causa do save anterior. Aí ele vai lá... Isso que é a parte que é foda, assim, porque a galera
começou a fazer vídeo a respeito. Fazer animação e fazer storyboard. Cara, pois é, porque 2010, né? Tipo, a galera que era modder, a galera pegou isso e fez um monte de modificação. Deixava muito fidedigno o negócio, né, cara? Olha aqui o que eu tô fazendo aqui, mano, tá muito estranho o jogo. E aí a creepypasta ela começou a ganhar uma força muito grande, essa creepypasta em si. Porque você tinha a prova em vídeo daquilo acontecendo, entendeu? Aí o que acontece? O Alexander foi lá e deletou o save ban. Beleza. Continuou o jogo dele, tudo mais, normal. Até que ele tentou fazer aquele glitch do quarto dia. O glitch do quarto dia, o que ele se baseia? Você tem ali os 3 dias para salvar a Terra. Se você não consegue 3 dias, você volta o tempo e volta pro primeiro dia. E aí aparece a mensagem lá, Dawn of the First Day, né? Amanhecer do primeiro dia. Existe um glitch que você faz na Montanha dos Gorons com a máscara de múmia, se não me engano. Aquela que você pega lá indo pro quarto templo. E uma garrafa de água termal. Tem um glitch que você consegue fazer ali na montanha, que você entra no quarto dia. É um glitch que você consegue ficar no quarto dia. Você entra no quarto dia, alguns NPCs não interagem com você, você não consegue alcançar alguns NPCs e tal, mas você consegue, por exemplo, pegar fada que você não pegou, você consegue pegar pedaço do coração que você não tinha pego, ele não fica voltando, a lua não vai cair. Exatamente, aquilo que fica te limitando. E ele tentou fazer esse glitch. E aí que começou o problema. No jogo normal, você faz esse glitch e você tem isso que eu acabei de falar. Nesse jogo, ele foi transportado diretamente para a batalha final contra o Skull Kid, né? Ele saiu, voltou de novo pro jogo, um jogo normal, teoricamente. E aí, aquela... Como é que é o nome daquela música? Tem a última música do templo que você consegue, que ela gera estátuas. O nome da música é Elegy of Emptiness, se eu não me engano. Que é a Elegia do Vazio. Elegia seria tipo um poema do vazio. E aí, cada vez que você toca ela, não sei se quando você jogou, você chegou nessa parte, mas cada vez que você toca ela cria uma estátua. Você, por exemplo, você tá lá, beleza, você tá como que você tem 24 máscaras, certo? Dessas 24, 3 máscaras são de transformação. Transformação de Zora, transformação de Goron e transformação de Deku Kid. Como é que é o nome dele? Deku Kid. Não entendi como é que é. Já vai se fuder, você tá já começando de palhaçada. Eu não sei qual que é o nome da máscara. Deku! Máscara do quê? Deku. Tá bem. Ficou claro? Máscara. Exato. Tá. Então, cada vez que você toca a Elegy of Emptiness, com cada uma das máscaras, você cria um boneco. Um boneco do próprio Link ali, ou do... Na verdade, se você analisar bem o boneco, ele não é do próprio Link. Ele é um boneco do ser ao qual você pegou a máscara. Então, por exemplo, você pegou a máscara de Goron do Darunia. Ele cria um boneco do Darunia, né? Você pegou a máscara de Zora do Mikaio, se eu não me engano. E ele copia... Ele não copia o teu boneco, porque o Link, quando ele coloca a máscara, você vê que é um Link um pouco diferente, e ele cria um boneco do ser da máscara, né? E aí ele começou a ser meio que perseguido pela estátua do Link, com aquele olhar vazio. Porque no próprio jogo, aquela estátua, quando você toca a música com o Link, ela tem um olhar vazio e um sorriso meio... É muito escroto, cara, aquele boneco. Talvez seja aí que o cara olhou essa estátua aí e o cara começou a pensar, eu posso criar uma creepypasta com essa coisa, entendeu? Porque ela realmente é algo esquisito. No jogo normal ela é algo esquisito. Imagine você num jogo que não tá rodando do jeito que deveria, já tá dando erro em textura, tá dando erro em NPC. Você tenta fazer um glitch que não dá certo, te manda direto pra batalha com o Skull Kid, e aí de repente começa a te perseguir essa porcaria. E assim, eu lembro que esse era o bagulho que mais era crítica, porque o cara tava tentando jogar o jogo normal, e aí do nada aparecer essa porcaria dessa estátua atrás de você, cara. E ela vai, transportando pra onde você tá, sem você tocar uma música. Toda hora ficava atrás do player, né? Exato, sabe? Isso é creepy, entendeu? Esse é o ponto que, por que esse negócio tá fazendo isso sozinho?
Aí beleza, aí desliga o videogame, liga o videogame de novo, começa o jogo de volta. E aí de repente você tá lá jogando normal e, segundo relatos do próprio criador da creepypasta, aparecia ele em Great Bay Temple, que é o templo do Zora, se afogando. Antes de aparecer se afogando, aparecia uma mensagem: você não devia ter feito isso. Num balão embaixo, como clássico da Nintendo. E aí de repente ele se afogando no meio do Great Bay Temple, aparecendo Ben Drowned. Tipo, ele já não tava mais com o save do Ben, tá ligado? Ele já tava com 8 saves. Final dessa creepypasta, em teoria, por contos e etc., existe uma entidade chamada Opais, que pertence às crianças da lua. Quando você enfrenta o Skull Kid, quando você vai lá pra Clock Tower e não sei o que, o relógio baixa, e você vai lá enfrentar o Skull Kid, e você tem os 4 gigantes do jogo pra chamar, que é um de cada tempo, eles seguram a lua. A lua tá caindo, o Skull Kid puxa ela e os 4 gigantes seguram a lua. Quando eles seguram, você é transportado pra dentro da lua. Dentro da lua, você tem 4 crianças girando em volta de uma árvore e uma sentada com a máscara de Majora. Então, tipo assim, existe um clã chamado Crianças da Lua. E o líder desse clã é Opais. Não no jogo mais. Mas isso aí é lore do jogo ou é lore? Não, isso é da creepypasta. As 4 crianças girando em volta da árvore com a 5ª criança sentada com a Majoras é do jogo. Opais foi inserido depois para explicar o Ben afogado, que é a entidade a qual queria puxar pessoas do mundo real para dentro do jogo. E teoricamente, pelos relatos deixados pelo Alexander, que foi o cara que comprou essa fita, ele foi puxado para dentro do jogo. E ele deixou tudo escrito. Quem publicou a creepypasta não foi o Alexander, isso é um amigo dele de faculdade, que publicou a história que ele deixou escrito sobre isso, deixou tudo publicado, tudo certinho, tipo, como ele tava fazendo, o que tava acontecendo e tal. Ele relata basicamente da mesma forma que a gente já viu, ele vai colocando num diário lá, cara, tudo que ele fez ao longo dos dias, e como que ele faz dentro do jogo, e ele vai escrevendo nesse diário, etc. Exatamente. E aí em 2020 tem um arco diferente, que aí eles colocam, depois de 10 anos de não ter resposta nenhuma sobre essa creepypasta. Não, ele acaba aí, né? Basicamente sem resposta, né? Sem resposta nenhuma. Não viu mais o Alexander, o amigo dele não viu mais ele, ele só viu os relatos dele e a fita. Então, quando fui ver essa creepypasta pela primeira vez, quando eu fui ver, até aí eu achava interessante. Eu achava que, beleza, cara, acabou assim uma resposta concreta e muito bem, tá? Então, ótimo, deixa pra gente poder imaginar o que aconteceu. Sim, deixa no imaginativo do pessoal. Só que, cara, o cara não queria parar, velho. E é aí que começa a ficar uma porcaria. É aí que estraga, entendeu? Porque ela fica muito tempo sem resolução. E tá beleza, você não precisa resolver. Deixa desse jeito. Só que em 2020 eles resolveram tentar finalizar. Que não, pelo menos na minha visão, não ficou bom. Não, nossa. Entendeu? Porcaria, daqui pra frente é só pra trás. Então, que daí começa aquela história da Sarah, tenta entender e lutar contra a influência do culto das crianças da lua, e tenta libertar o Ben, e tenta libertar o Alex. Eu não sei nem se vale a pena comentar sobre isso, entendeu? Cara, mas o que me deixa mais triste, assim, cara, é que assim, ele começa a comentar essa história no fórum da internet, né? E aí, cara, começa um negócio de o Ben entrou no meu computador agora, e agora o Ben tá mandando mensagem pra mim através de um chat da internet. Essa parte aí eu realmente acho péssimo, cara. Então, é aquele problema que a gente tava falando das creepypastas, elas não sabem como acabar. Exatamente. Sabe, tipo, essa especial, cara, cara, se tivesse acabado dentro do jogo lá do Zelda, cara, fechou. Cara, não exatamente. Mais. Mas o cara não conseguiu ver o limite, cara. Falou, cara, eu vou estragar, velho. Eu vou estragar. Eu vou acabar com isso tudo que eu criei. Essa porra, velho. E o cara mete aquela merda daquela história que o Ben sai da fita, vai pro computador, começa a mandar e-mail, o Ben começa a mandar e-mail e mensagem pra ele. Velho, não, mano, não. Não precisava. Isso não, realmente, eu acho, assim, não precisava, entendeu? Eu acho que, primeiro, sei lá, tem muita gente que julgaria, mas você não é fã de Zelda? Sou, sabe?
você concorda? Foda-se, eu acho legal, entendeu? É bacana. Zelda, tá ligado? O que tava interessante, tanto que... Sim. Depois de um tempo ali, cara, eu desisti até falar. Eu falei, cara, não consigo mais, tá muito pai esse aqui. Não aguento mais. Cara. Sim. Foi aí que eu falei, não, eu acho que tá bom já. Porque ele começa aquela história de ter um colega de faculdade, uma coisa assim, que começa a mandar e-mail por ele, né, cara, e postar no fórum lá o que tá acontecendo. O cara, como é que é o nome do cara? O Alexander. Ele tem que parar de mandar mensagem. Quem manda é esse colega dele. Sim, exatamente, porque teoricamente o Alexander sumiu, desapareceu. Ele parou, o cara, ele tentou fugir porque o Ben, ele deixa de ser uma entidade dentro do jogo, começa a ser quase como uma presença que ele sente o tempo todo, né? Extremamente perturbado com isso. E no fim do dia você não... Quer dizer, eu não sei o que aconteceu, porque a partir desse momento eu parei de ler. É uma creepypasta gigantesca. Não, ela é gigantesca. Ela é enorme. Você chegou a ver até o final? Vi, eu li tudo. O que acontece com ele depois? Não, é o amigo dele? Não tem, ele aparece? O Ben, não, aí o que acontece? Não, ele vai, manda e-mail, não sei o que, e aí acaba meio que sem pé nem cabeça, entendeu? Porque daí, o Ben, ele tá preso dentro da fita. Ele tenta meio que pedir socorro. Aí fica meio que num limbo, assim. Você não sabe se o Ben, na verdade, é um cara bom, um cara ruim. Exatamente. Parece que ele é bom no começo, aí, na verdade, parece que é só um cara que tá usando o Alexander pra fugir da fita. Isso mesmo. E aí, eles deixaram meio que no teu imaginativo. E aí, assim, eles já deviam ter parado na parte que o Alexander some. Beleza. Mas não, quiseram continuar com a parte que o Ben sai da fita. E aí vai. E aí ainda ficou no imaginativo final. Mas não, daí eles resolveram colocar a Sarah, como se fosse o Superman, que vai lá e tenta e encontra a fita, e aí ela quer libertar o Alexander, e quer libertar o Ben, e quer acabar com o culto das Moonchilds, que são as crianças da lua. Parece até um grupo Popstar de 2000, tá ligado? Tá, a partir daí eu não sei nada já. Isso aí foi a partir de 2020, sabe? Por exemplo, existe a Sarah, e aí existe o Alexander, que é o Jedi Usable corrompido. Então, é como o Link e o Link de água, sabe? O Dark Link, que você luta no Ocarina of Time. É tipo Supernatural, agora a gente tem que matar Deus. Porque... Não fazer aqui, exatamente, sabe? Aí tem a derrota do Ben. Pra quê? Sabe? E aí tem, paz final, a derrota do pai. O pai que era o ser maligno de todo... cara, eu acho que se tivesse ficado só no imaginativo, ou seja, seria bem melhor. Eu terminei na hora certa. Você parou de ler na hora que deveria realmente parar de ler. Na hora que eu vi que não dava, então eu acertei. Né? Sim, com certeza. Não, daí em diante não vale a pena. São coisas que, pelo menos no meu ponto de vista, pode ter pessoas que discordem de mim, mas no meu ponto de vista eu acho que não vale a pena levar em consideração, tá? Mas essa é a creepypasta uma das creepypastas que eu mais gosto. Chegamos no bloco final da última historinha aqui. E por que eu queria deixar por último? Porque não é uma creepypasta. É isso mesmo. Eu trapaceei. Novidade. Nessa vida não ganha nada assim. Entendi. Precisa trapacear sempre. Então mande. Qual que é a tua história? Então, na verdade eu trouxe um jogo.
Certo. Acho que eu tinha comentado com você antes, cara, a respeito, cara, que é o myhouse.wad. Eu já ouvi falar desse jogo. Na verdade, assim, não é bem um jogo, né, cara? Ele é um mod do Doom 2. Ele foi lançado muito na pegada que é o Underground. O cara foi colocando no fórum as operações que ele tendo lá, que ele foi fazendo, e a comunidade foi acompanhando conforme ele fazia. Mas qual que é a pegada, né? Por que esse cara é interessante? É porque justamente ele se inspira muito das creepypastas, se inspira em CP, se inspira em, principalmente no livro que eu comentei com você outra vez, que é o House of Leaves. Sim. Ele tem muita inspiração em cima de tudo isso, e mesmo que não seja uma creepypasta, eu acho que vale comentar, porque é muito bem feito. Mas ele tem, por mais que ele não seja uma creepypasta, ele tem a inspiração nisso, né? Não, ele é totalmente inspirado nisso. Então. Completamente inspirado nisso. Qual que é desse jogo, né, cara? Porque a primeira vez que eu fui jogar ele, eu já sabia que tinha tudo por trás. Eu sabia que ele era muito bom porque eu tinha ouvido falar dele. E a primeira coisa que você tem que fazer é jogar o jogo, né, cara? Ele é de graça, qualquer um consegue baixar e jogar. Então você precisa instalar o DoomGZ lá, cara, que é um negócio de suporte para mod do Doom 2, e instala na tua máquina, você vai jogar ele tranquilamente. E, cara, é Doom. Basicamente é Doom. Todo mundo já jogou Doom. Todo mundo sabe o que é Doom, tá ligado? Sim. Você começa a jogar, tem uma casa, você entra naquela casa lá, cara, tem inimigo de Doom, você vai matando os inimigos, e tem uma chave, pega uma chave, às vezes você toma um tiro ou outro ali, morre, enfim. Chega no final, acaba o jogo. Não, mas é só isso? Só tem isso? Realmente é isso aí que tem no jogo, né? Mas beleza. O pulo do gato aqui é o seguinte: o cara que fez esse jogo aqui, ele foi muito sagaz. Ele criou um drive com várias informações, assim. Tem um diário lá, tem imagens, tem fotos, coisas que ele planejou para esse jogo, e ele foi colocando lá dentro. Esse jogo, na verdade, é o seguinte: o cara que postou esse jogo inicialmente, que é o tal de Steven lá, esse Steven aí, cara, ele comenta o seguinte: recebe uma notícia, um amigo dele, que é um amigo de infância dele, acabou falecendo. A família do amigo dele chama ele pra funeral e tal, né? E ele relata isso num diário dele. Situação difícil. Você pode ler isso aí no drive dele lá, sei lá. Que tal dia, tal, receptício, que meu amigo faleceu, fui prestar uma homenagem no funeral, e a família dele acabou chamando ele para poder dar alguns pertences que ele tinha, né, cara, para esse amigo dele, pro Steven, né, no caso. E entre esses pertences que ele encontrou lá, que tinha o sketchbook, tinha várias coisas, vários desenhos, tinha umas histórias que ele escrevia aí. Dentre essas histórias, dentro desses pertences lá, tinha um flop disk, né, um disquete. Disquete. E resolveu ir atrás de alguma forma para ler o que tinha nesse disco, né? Porque, queira ou não queira, imagina, um disquete, cara, que já tem 20 anos, cara, você vai tentar a sorte para ler o que tem dentro, e provavelmente já desapareceu. Ou desapareceu. Primeiro que você tem que tentar a sorte com o flop, né? Com o leitor. Então, ele relata que, inclusive, ele comprou um leitor na Amazon. Uhum. Ele fala, não, fui na Amazon, fui lá e comprei um leitor de disco, de disquete. Porque é dos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil ele conseguiria em qualquer lugar. No Brasil ele teria o computador dele. Atrasado, né? Pra caralho. Coloquei no meu leitor de disquete. Totalmente natural. Isso. Naturalzíssimo. E aí ele comprou esse leitor e ele encontrou dentro desse leitor esse arquivo, né, o myhouse.wad, que é uma expansão para jogos Doom, né? Desculpe minha ignorância, o que é o .wad? É uma extensão para mods de Doom. Exclusivamente mods de Doom. A galera usa o Doom. Entendi. Beleza. Hoje em dia usa o PK3, se não me engano, que é uma expansão mais moderna, que é o que o Doom GZ. Mas é basicamente isso. Certo. E aí ele pegou isso aí, abriu no computador dele lá, e descobriu que na verdade era a casa, que era a casa do Tom, esse amigo dele, que ele estava tentando modelar lá dentro do Doom, lá que ele estava criando. E para fazer uma homenagem pro amigo dele, ele falou: cara, quer saber uma coisa? Eu vou terminar esse mapa. Eu vou pegar esse cara aqui, eu vou tentar fazer algo que eu possa compartilhar na comunidade, para
basicamente fazer uma homenagem pro amigo dele, né, que ela ensinou pra ele. E aí ele começou a trabalhar nesse mapa, né? Ele começou a fazer as coisas em cima do mapa, criando coisas, e conforme ele ia trabalhando nesse mapa, ele ia relatando que ele ia tendo vários sonhos diferentes. Quando eu joguei o jogo, na verdade, eu não sabia disso. Eu joguei o jogo até o final. Terminei, basicamente eu fiz o final ruim. É porque eu não sabia de nada. E aí eu falei, cara, agora eu vou ler o diário dele. E aí quando você começa a ler o diário, a primeira coisa que você percebe, pelo menos eu percebi, porque eu estou lendo no momento lá o House of Leaves, você vê lá que tipo, tá tudo escrito em inglês e tal, e daí ele fala, peguei aqui e tal, e fui trabalhar na casa, né, na house. A casa tá escrito em azul, que é o mesmo tipo, a mesma tipografia que ele usa no livro House of Leaves lá. Sim. Aí você já pensa, pô, mas peraí, então, no House of Leaves, a casa... Bilíngue? Não, I'm so sorry. Fala em português e bosta. Não, tira. Perdão. Continua. Não, muito bem colocado. Só falo bosta, meu Deus. Essa banda língua. E aí você pensa, pô, mas peraí. Se o cara já tá fazendo essa referência, porque você sabe que essa casa muda, né? Porque no livro ela é uma casa que ela muda. Conforme você vai lendo o livro, você vê que tipo, cômodos aparecem, desaparecem, aí você já fica, pô, peraí, então. Aí quando você volta pro jogo com essa mentalidade que eu tinha comentado do livro, né, cara, que essas mudanças são cenários que essa é uma geometria não euclidiana, né? Tipo, tá ligado que é? Sim, já. Só para explicar rapidinho, é basicamente o seguinte: você tem uma geometria que não é possível no mundo real. Sim, exatamente. Não obedece a regra do mundo real. Então você vai poder ter um quarto de 10 metros dentro de um quarto de 5 metros. Sim. Essa que é a ideia. E aí quando você começa a olhar o jogo dessa forma, você começa a perceber, falando, peraí, não tem como ter uma sala aqui. Como é que tem uma sala nesse lugar? Aí você vai ver, bom, tem uma porta aqui que apareceu do nada. Aí você vai percebendo que o jogo, ele tá jogando nas suas costas. Enquanto você tá fazendo alguma coisa, ele tá fazendo uma coisinha nas suas costas ali o tempo todo. Né? Uma das primeiras coisas que você percebe no jogo é justamente isso. Você entra nessa casa, mata todos os inimigos e tal, e aí você vê que não tem muito mais o que fazer lá, e aí você olha lá fora, né, no jardim da casa tem uma orbe azul, né, pra quem jogou, quem não sabe que era que essa orbe ela é uma chave pra alguma porta, né, vai ter alguma coisa assim, cara. Você fala, vou lá fora pegar aquela orbe, você sai da casa, vai até lá ver, opa, cadê ela? Sumiu, e nada. Aí você olha pra dentro da casa, tá lotado de monstros, tudo de novo, tá ligado? Puta que pariu, né, velho? Aí você volta pra dentro da casa. Só que, cara, nesse meio tempo a casa já mudou inteira. Da primeira vez que eu joguei, eu meio que percebi assim, algumas alterações, assim, eu não dei muito valor, né? Mas, cara, mudou completamente, tá ligado? Sim. Mudou, tipo, porque a primeira vez que você entra na casa, você tá jogando Doom 2 de 1995. Agora, você entra na casa, você está jogando o GZ Doom, cara, que tem todas as melhorias gráficas que poderia ter num jogo, cara, de 95, só que agora em 2000 cacetada, cara. Sim. O jogo tá super bonito, cara. Tem reflexo nas coisas, você fala, cara, como assim? Cara? Só que você não percebe, porque é muito natural, as coisas vão se alterando de uma forma que você não percebe a primeira vez que você joga. A segunda vez que eu joguei que eu fui perceber essas mudanças. Inclusive tem algumas alterações assim que, tipo, faz parte da lore do jogo, né, cara? Eu só fui perceber quando eu fui ler o diário, né, cara? Mas, bom, voltando pro diário, né, ele começa a relatar algumas coisas como sonhos, né? Ele começa a colocar assim que no dia tal eu sonhei que eu atravessava o espelho, e dentro desse espelho tinha um mundo inteiro novo, e comecei a explorar esse lugar, e encontrei umas coisas, e aí você fala, pô, mas dentro do jogo tem alguma coisa no espelho?
E essa é uma das primeiras coisas que você percebe, cara, porque no Doom original você não tem reflexo. Não tem, né? Sim. E aí quando você entra na casa pela segunda vez, você olha pro espelho, você vê que tem reflexo no espelho. Como assim, cara, reflexo no espelho? Você vai chafurdando ali dentro do banheiro, onde tem um espelho, né? Aí você percebe que você consegue entrar dentro dele. Bagulho tipo Alice e Matrix. E tem todo mundo reverso dentro do espelho. Cheio de monstro novo lá dentro, cara, e tudo dentro do espelho é reverso. O som dos monstros está invertido, o som ambiental está ao contrário. Todas essas coisas são muito perturbadoras. Tipo, é muito ruim, cara. É uma sensação desagradável de você estar dentro daquele lugar, cara. Sim. É um lugar que você quer sair logo dali. Tá? Só que aí que tá. Você não vai sair logo dali, porque você tem o jogo original e você tem todo um jogo novo dentro do espelho. Tudo que... Sensacional. Basicamente você tem que fazer tudo de volta, porque pra você poder... Quando você volta, né? Você faz esse vai e vem dentro da casa ali, você volta pro mundo novo. Você percebe que algumas coisas mudou. Pelo menos pelo que eu entendi, o cara que fez o jogo, ele quer que você perceba que houve uma passagem de tempo. Você percebe que alguns móveis mudaram. Quando você entra pela primeira vez tem um PlayStation, a segunda vez que você entra agora tem um Xbox novo, da forma que dá pra ter, porque é Doom 2, né? Então, sim. Só que por causa do GZ Mode, né, cara? Por causa que ele tem todas essas features novas ali, é muito bonito. Sim, sim. Claro que com limitações do... com certeza. Do Doom, né, cara? Não dá pra esperar. Assim, dá pra você jogar esse jogo em qualquer coisa. Na sua batedeira vai dar pra rodar esse jogo. Aí você percebe que tem essas alterações na casa, né? Tipo, tem um quadro ou outro ali, e uma das coisas que você percebe é que os quadros mudam de acordo com os itens que você pega, né? Então, tipo, você acaba coletando um item aqui, outro ali, e, obviamente, para você poder chegar no final verdadeiro do jogo, você vai precisar coletar todos esses itens. Acho que são 8 itens. Você precisa mais 8 itens na casa de casa reversa. Né? Sim. E aí você vai explorando essa casa, tá? E ela vai mudando conforme você vai vendo ela. E em algum momento, cara, você acaba entrando numa casa brutalista, cara. Não é mais a casa, agora é um outro ambiente, completamente novo. E o cara usa muito esse... Já ouviu falar do conceito de arquitetura liminar? Liminar? Já ouviu falar disso, cara? Cara, eu não me é espaço liminar, né? Não me é uma sentença estranha, mas eu não me lembro. Cara, não me lembro mesmo. Espaço liminar é basicamente Uncanny Valley. Sabe o que é um Uncanny Valley? Não. Você já viu uma foto de uma pessoa que ela um desenho de um rosto que foi mal desenhado? Já, várias vezes. Te causa desconforto? Sim. Então, isso aí é Uncanny Valley, né? É o Vale da Estranheza que chama. O espaço liminar, ele é basicamente a mesma coisa, que é essa estranheza que causa um rosto estranho. Certo. Só que na arquitetura. Você vê um... Sei, tipo assim, você tem um espaço vazio muito grande, só que não está preenchido. Ou tem um corredor muito longo que te causa uma estranheza. Existe, na verdade, se você pegar, por exemplo, aquele... Como é que é o nome daquele jogo? Que tem o Pulse. Procura Pulse. Essa aqui é a foto mais famosa. Isso aí é Backrooms. Então, agora procura Backrooms Pulse. Exatamente. Backroom Backroom ele pelo menos pra mim é um jogo que causa estranheza. Exatamente. É algo que causa estranheza. Não necessariamente a primeira parte do Backrooms e nem a segunda, que é a parte da garagem lá, mas a parte do Pulse, das piscinas no Backrooms, é algo que me incomoda. Então, e esse jogo usa muito isso, inclusive as piscinas. Tem as piscinas no jogo. Nossa, essa parte é muita água num ambiente muito grande, com muito azulejo, muito limpo. Falta uma luminosidade. Falta uma luminosidade, falta uma sujeira, falta
falta um objeto, falta alguma coisa, sabe? E tipo, assim, é o tipo de arquitetura que você olha e fala, cara, tá estranho isso aqui. Exatamente. É a mesma tá sensação esquisito. que você tem com o Uncanny Valley, cara, que é quando você vê aquele rosto estranho, tá ligado? Sim. Alguma coisa tá fora do lugar, tá ligado? Uhum. E o cara usa isso aí muito bem. Ele coloca várias partes do jogo que tem esses lugares que são ou muito parecidos, muito grandes, ou são lugares que você vai acabar se perdendo dentro de um lugar que parece simples, mas na verdade ele é labiríntico. Uhum. E às vezes tem uma ameaça lá dentro, às vezes não tem nada. E o simples fato de você ficar perdido lá dentro já é uma ameaça. É desconfortável, cara. Exato. Tem uma sala que tem um momento do jogo que você tá ali mexendo, tá vasculhando a casa pra poder descobrir algum segredo, alguma coisa. E depois eu fui ver, cara, que na verdade tipo, a chance disso acontecer é muito baixa. E aconteceu comigo. Uhum. Tem uma porta específica que é tipo a porta de um armário, assim, que você abre e tal. E aí você abre e tem um corredor gigantesco lá dentro. Né? Sim. Aí você começa a entrar naquele corredor e tal, e aí começa a vir portas e mais portas. E sabe quando você tem aquela sensação de jogo que você tem uma bifurcação, daí você fala, cara, vou ter que pegar aqui, mas eu vou ter que voltar naquela outro lugar pra ver o que tem lá. Eu tive isso com Resident Evil 2, o remaster. Então, isso aí, cara, acontece... Cara, quem joga videogame sente isso toda hora. Sim, sim. Só que, nessa parte específica, você entra num lugar, e aí, aquela bifurcação agora é uma sala que tem outras 6 portas pra você entrar, e aí você começa a entrar em porta, e aí agora aquele lugar que você tinha antes na sua mente já sumiu já. E agora você tem 10 outros objetivos pra você descobrir, entendeu? Você acaba se perdendo naquele labirinto ali, né, cara? Que é o... Só que tipo, o simples fato de você estar lá dentro daquele labirinto lá, cara, é muito perturbador, cara. É muito desconfortável. E o cara é muito sagaz, cara, que ele tira todo o áudio do jogo. Você não escuta nada, não tem música mais. Isso também incomoda muito. Não tem música, ele tira áudio de basicamente tudo, né? Você não consegue ouvir nada. E aí você fica naquele silêncio, perdido dentro daquele labirinto. É extremamente desconfortável. Aquilo que você tinha antes em mente, que é tipo, eu precisava explorar aquele ponto, cara, que eu esqueci lá no começo. Deixa de ser o seu objetivo. O seu objetivo agora é sair desse lugar. Sim. Basicamente, você só quer sair dessa porra, né? E, pelo menos, pra mim, né, eu não encontrei nada lá dentro. Não tem nada. Tá ali só pra te criar um desconforto. É basicamente isso, né? Tipo, é só um lugar que ele colocou ali, cara, que é pra você entrar lá dentro e ficar deslocado. Nessa parte você tá ali só pra tipo, criar esse ambiente, cara, que uma atmosfera mais de terror mesmo. Uhum. Mas voltando lá pro diário, né? Ele vai relatando conforme os dias vão passando, né? E ele coloca lá, tipo, dia tal, cara, hoje eu tive um outro sonho. Sonhei que eu estava nessa piscina e que eu mergulhava nesse lugar e lá dentro eu achava algum... Quando você vai jogar no jogo e você acaba encontrando isso, né? Sim. Se você não tivesse lido o diário, tá ligado? E, tipo, ele é muito bom em fazer isso, tá? Ele é muito sagaz em colocar, tipo, essas dicas de como proceder no jogo para você poder ser verdadeiro. Mas o que faz ele brilhar mesmo, cara, esses relatos que ele vai colocando no diário. Né? Sim. Só que conforme você vai passando e você vai lendo o diário dele, você vai vendo que o negócio vai ficando cada vez mais perturbador, né? Em certo momento, cara, ele começa a relatar que ele foi trabalhar no jogo, né? Sim. E aí ele olha pro jogo e fala, porra, mas peraí, eu não lembro de ter feito tudo aqui. Alguma coisa tá diferente. Tá, eu devo estar muito cansado, cara. Eu acho que eu devo ter feito, mas eu esqueci. Passa mais alguns dias e ele olha pro jogo de novo, ele vai trabalhar e fala, mas uma área inteira nova. Ele percebe que, na verdade, o jogo tá meio que se moldando à sua própria vontade, né? As coisas que ele achava tinha feito, na verdade não foi ele que fez, cara. O jogo foi fazendo conforme ele achava que tinha que ser feito. As coisas que estão dentro do jogo são basicamente diretamente relacionadas ao relacionamento que ele tinha com o Tom, né? São meio que momentos da vida dele que são marcantes, né, cara? Porque tem, em determinado momento do jogo, você encontra lá um berço vazio, né? E aí ele relata que dentro do sonho dele ele encontrou um feto dentro desse berço aí,
E ele não deixa claro, mas parece que em algum momento alguém pode ter perdido o bebê. E foi uma experiência traumatizante. Não se sabe se é pro Tom ou pro, né, cara? Tá fazendo o jogo agora, praticamente, né? Sim. Ou ele tá simplesmente, de alguma forma, o jogo tá colocando o que ele sente lá dentro, mas não... E essa realidade que ele tá vivendo começa a se misturar com o que o jogo tá criando, e cada vez mais, cara, o que ele sonha e o que ele vive está sendo retratado dentro do jogo. Chega um momento que ele já não sabe mais o que é o jogo em si, o que é a realidade e o que é... Ele começa a misturar realidade, jogo, sonho, e você vê isso dentro do jogo, né? O jogo ele tá tentando te deixar desorientado. Uma coisa que sempre, em tudo isso que você me falou, quer dizer, não é o principal ponto, mas um ponto secundário, eu diria assim, é a questão casa, sabe? Tipo, já parou pra pensar no quanto a casa, ela é única? Mas é isso que eu queria chegar, cara. Que é justamente a questão de você ter o fascínio sobre um lugar que era para supostamente trazer segurança, mas que na verdade está te trazendo desconforto. Pois é, sabe? Acho que, pelo menos pelo que eu entendi, essa é a questão. Então, aí é aí que tá, entendeu? Tipo, esse é um grande problema. Agora, abrindo o coração praticamente, trabalho com casas. O meu trabalho todo dia é com casas. E um dos meus grandes pontos é: eu tenho que fazer com que a casa funcione sem que mude a essência da casa. Eu não posso deixar com que as pessoas que estão morando ali dentro se sintam inseguras por estarem ali. Muito pelo contrário, elas têm que se sentir seguras por estarem ali e elas têm que saber que aquela casa é a casa delas. E aquilo ali é único. O que é diferente... Ela é um ambiente que era para, teoricamente, te trazer segurança. Né? Exato, sabe? Ela tem que te trazer essa segurança. E aí, ao passo que a casa não te traz essa segurança, é algo complicado. Você tá em um ambiente que, em teoria, era para te trazer essa segurança, mas na verdade ele tá te trazendo um desconforto, né? Sim. Ele tá te tirando, cara. Imagina que você tá dentro da sua casa e fala, cara, eu não quero estar. Então, esse é um grande problema. O que eu pensei? Eu tenho um emprego, tenho um não sei o que e tal, e seja lá o que for, eu tô fora da minha casa, e a minha casa ela tem que ser um porto seguro. Ela tem que ser um lugar onde eu chego e eu quero chegar. Não um lugar onde eu não quero estar. Eu já morei em muitos lugares, e em muitos lugares eu não queria estar, sabe? Então, é algo realmente complicado. O que aconteceu? Pelo menos até o que eu entendi, né? Foi onde o Tom morreu, né? Aquela casa onde o Tom tinha como o porto seguro dele, foi o que matou ele, cara. Ele morreu lá queimado, lá dentro daquela casa. Em um momento dentro do diário, ele especifica. In This River, Black Label Society. Você conhece essa música? Eu não preciso explicar pra você. Você precisa explicar pra quem tá ouvindo. Exatamente. O que acontece? In This River, Black Label Society é uma música que foi destinada, digamos assim, ao Dimebag, do guitarrista do Pantera. Destinada a quem? Ao guitarrista do Pantera, ao Dimebag, que foi assassinado no palco. E o vocalista do Black Label Society, o Zakk Wylde, fez essa música, In This River, em consideração ao amigo dele, que era o Dimebag, que foi assassinado. Basicamente, ela conta a história da perda de um amigo, né? E eu quero deixar registrado aqui, que isso vai ficar registrado para sempre. Falando aqui com o meu amigo Renan, é basicamente caso eu perdesse essa amizade. Então, isso eu quero deixar registrado aqui, uma das coisas. O meu ponto é,
Eu perdendo essa amizade ia ser algo muito ruim pra mim. Mas o que acontece a partir daqui na história a qual ele está contando, eu não sei o que rola. Esse, na verdade, é um dos finais do jogo. Seria um dos finais do jogo. Você acaba nada e sai da casa. Basicamente, o jogo vai pra fase 2 do duplo. Se você continuar jogando o jogo, ele volta pro My House. Certo. E se você fez tudo certinho, pegou todos os artefatos e tal, você encontra uma foto lá, cara. É uma foto tipo, da cerca da casa, tá ligado? Você fala, pô, espera aí, então. Alguma coisa tá nessa cerca dessa casa, né, cara? Aí você vai lá, tipo, sabe quando você vai lambendo parede, não assim? Lambendo parede é muito bom. Você vai lambendo a parede, clicando na parede até a hora que você encontra uma passagem secreta ali, tá ligado? Pra você poder sair da casa, né? E vai sair dessa casa e cai basicamente numa rua, né? É relatado no diário dele. No diário dele ele fala que em certo momento ele estava andando de carro, eu não me lembro, e ele sofre um acidente. Ele acorda dentro do carro, no banco do passageiro, sangrando, com a perna, sai desse carro e começa a andar no meio da mata, um posto de gasolina, e mais uma vez, né, cara, é um posto de gasolina que está vazio, né? E é aquela história, né, do espaço liminar, cara, que são tipo, lugares que teoricamente era para ter movimentação, mas não tem ninguém, e ele encontra por um milagre um taxista lá que resolve levar ele ao hospital, né? E ele acorda na cama dele, suando. E, na verdade, tudo isso que aconteceu foi um sonho. Mais um sonho que ele teve, né? Inclusive, tem uma coisa que eu achei interessante, cara, que dessa parte do jogo, porque descreve exatamente o que acontece no jogo. Você tá andando nessa rua e tem um carro lá acidentado e tal, e tá tocando uma música nesse carro. E qual é essa música? Eu já ouvi falar que é a música mais misteriosa do internet? Não. Você ouviu falar, cara? Não. Caralho, velho. Então, Acho que não. teve uma época, cara, que apareceu uma música na internet aí, porque O mais misterioso que eu conheço de som na internet é o sinal WoW, cara. É isso. o sinal é Outra pauta. não entrar no sinal U, mas assim, sei lá, nos anos 2000 apareceu uma música na internet, ninguém sabia de onde ela veio, não se sabia a origem dela, né? Esse jogo foi lançado em 2023. E até 2023 não sabia, cara, quem tinha lançado essa música. Ficou mais de 20 anos sem descobrir de onde. Caraca, E em 2025, foi agora. Agora, esse ano? Agora, cara. Sim. Descobriram que era uma banda russa chamada Flex. O nome da música é Subway of Your Mind. Metrô da sua mente, basicamente. E o engraçado é que assim, era pra ser muito bom, tá ligado? Se não tivesse descoberto que fez a música, cara. Era ser foda, porque o cara colocou uma música que teoricamente não tem ninguém que sabe o nome, mas agora já sabe, cara. Que era muito da magia do jogo. Sim. Era pra ser bom e no fim do dia foi meio triste, porque quando eu ouvi eu já sabia a origem. Mas é só uma anedota. Aí você vai, entra nesse posto de combustível lá e você acaba encontrando uma praia dentro de uma passagem secreta lá. E ele relata isso aí também no diário, né? Porque ele comenta sobre pós-vida, se existe de fato um pós-vida, se existe de fato alguma coisa, talvez seja algo concreto, e que tudo isso que ele estava vendo, na verdade, não passava de uma mentira, né? Então, a primeira vez que você entra nessa praia, é interessante porque tem a praia, e aí se você anda para os lados dela, é basicamente um cenário de filme, assim, que tem uma cadeira de diretor e a praia, na verdade, é um painel que atrás não tem nada. É basicamente uma mentira, né, cara? Sim. Uma das coisas que acontece, que é interessante, justamente quando você morre, a partir de certo ponto do jogo, se você morrer, no Doom, né, aparece aquela de aí, você começa de volta e isso aí. Mas em certo momento, se você morrer nesse jogo, não acontece nada. Aí você fica esperando ali, cara, o que tá acontecendo. Né? Sim. E aí você acorda dentro de um hospital. Cara. Pô, você fala, mano, como assim? Cara? É um jogo que queria dizer que existe pós-vida? Tem algo após a morte? Pois então. Pô, é algo que
eu queria acreditar que existe e o jogo colocou lá. Pelo menos é algo que a gente, até esse ponto, acredita que o jogo se molda sozinho, pelo que o jogo está se moldando através da vontade do Steve, né? E ao que parece, no primeiro momento, é justamente isso, né? Ele quer acreditar que existe algo além da morte, né? E quando você entra nesse algo além da morte, você entra num quarto de hospital, e nesse quarto de hospital tem uma pessoa lá, inclusive é bem perturbador, uma maca, e atrás da maca, tipo, ela tá coberta com cortinas, né? E tem uma pessoa lá. Certo. Conforme você vai andando, assim, a cabeça dela vai virando, assim, pra, tipo, te perseguir, tá ligado? Uhum. A sensação ruim de que tem alguém tá te olhando. Uhum. E quando você entra lá, cara, tipo, tá lá aquele sinalzinho, né, cara, do coração batendo, né, cara, sabe? Sim, o medidor de pulsação. O oxímetro lá tá batendo lá. Aí você interage lá com algumas coisas e esse oxímetro para, tá ligado? A pessoa morreu. Ao que me parece, na verdade, é que assim, é um momento de aceitação para ele, né? Que aquela pessoa faleceu e que agora ele tem que aceitar que ele tem que seguir em frente. Tanto que no jogo você ganha uma segunda chance. Sim. Você volta à vida e você pode proceder de onde você estava antes de morrer. É mais uma questão tipo, de você mostrar que aquela pessoa, por mais que ela fosse importante para você e que ela estava lá, e você talvez não acreditasse em um pós-vida, mas que de alguma forma ele tem que aceitar aquela situação. Né? Sim. E agora, tipo, a vida dele vai seguir. A pessoa morreu. Né? E a vida dele vai continuar. Né? Uhum. A partir desse ponto do jogo, cara, tem N teorias do que poderia ter acontecido. Né? Várias coisas, cara, tipo, o que de fato acontece de verdade e tal. Tem várias dicas dentro do jogo, tipo, comentando sobre o que aconteceu. E lembra que eu falei, cara, que tem um mundo através do espelho? Sim. Quando você entra no mundo através do espelho e você vai para esse mesmo lugar, você encontra um obituário. É o obituário do Steve agora. E o Steve também morreu. Sim. Pelo menos é o que você acha no primeiro momento. Uhum. Tipo assim, tudo aquilo que você acreditava que tinha acontecido, na verdade, não era exatamente. Não tinha acontecido. Uhum. Será que foi o Tom que escreveu todo esse jogo em homenagem ao Steve que morreu num acidente de carro na estrada? Tá, e se você me disser que o jogo acaba aí, eu fico feliz. Porque pelo menos o imaginário pode atuar. Não, o jogo não acaba aí. O jogo ele continua, cara. Ele continua aqui. E ele sabe acabar? Você volta pra cá. Você coleta todos os itens que você precisa coletar. Existe até um quebra-cabeça que você precisa fazer para poder terminar o jogo da forma completa. Eu não descobri isso, eu fiz isso aí mesmo. Basicamente você tem que interagir com todas as pias da casa, tá ligado? Ligar a água das pias pra poder pegar um pato de borracha que tá na banheira. Tá? Caralho, virou técnico de hidráulica, tá? Então, cara, eu não entendi isso aí. Mas enfim, pra você poder pegar todos os itens, você tem que fazer isso aí. É um quebra-cabeça meio estranho e não tem nada no diário que relata sobre nada disso, né? É só um artifício de gameplay mesmo ali pra deixar mais difícil, basicamente. Sim. E aí quando você pega isso aí, pega todos os itens e volta lá no mesmo lugar lá que é pra poder ir pra praia, né? Basicamente tem isso no lado do espelho, né? Aparece lá um bicho que ele começa a te perseguir, ele é imortal, não tem como matar ele, cara, só que o que você tem que fazer é voltar pra casa, passar pelo espelho, ir pro outro lado do espelho e daí voltar pra essa fogueira, tá? Só que aparece muito bicho, cara. Muito bicho. É um bagulho absurdo, assim, velho. Mas, se você faz tudo isso e volta pra essa área, você vai pra aquela mesma cena que eu comentei, que é a cena da praia lá, e
agora é uma praia real, cara. Não é mais uma praia falsa, né? É uma praia de verdade. E o jogo acaba aí. Aí fica pra você decidir, cara. O que você acha? Bom, pelo menos fica pra você decidir. Não tem um final, tipo, definido. Não tem um final assim. É A, é B, é C. O jogo acaba nessa hora e você tem essas dicas, né? Você tem essa parte, você tem o coração da praia, você tem o árido, ambos, na verdade, né? Você já tem o Victuário e o Steven. Você tem essas dicas de que a pessoa morreu e bateu, você tem a casa queimada. Ou seja, teoricamente todo mundo morreu aí nessa história, né? Sim. Você não sabe exatamente o que acontece. Né? Não, pode ser, realmente. É um final aberto, né? Não tentaram fazer um final pra simplesmente... Mas eu prefiro assim. Eu também. Eu posso especular sobre qualquer coisa. Tá? Exatamente, entendeu? Tipo, é melhor do que um final, tipo, porcaria, que você fala, porra, eu me recuso a aceitar esse final. Tem uma referência para cada uma das histórias. Uma das referências seria Poltergeist, que eu acho que é um baita de um filme. E isso eu tô falando do primeiro, eu não tô falando do segundo e do terceiro. Para a segunda, que é Zelda, que é uma história que vem sendo contada há muitos anos e vai continuar sendo contada. Do terceiro, eu tenho duas referências. A primeira seria o jogo, e a segunda, na minha opinião, pelo menos, talvez na sua não, mas na minha sim, Matrix. Matrix. Eu acho que Matrix ela tem uma conexão muito leve, não a melhor conexão do mundo, né? Se eu for citar referências para todas as partes das quais você falou, eu posso citar Matrix, eu posso citar In The River, eu posso citar Alice, mas uma única seria Matrix. A parte do através do espelho, a parte do sonho, a parte de você estar num lugar que não é o lugar onde você realmente está. A partir do momento que você assiste Matrix com uma visão de que aquilo não é algo viajado e que pode realmente acontecer, você muda a tua percepção de filme. Mas isso é o meu ponto de vista. Eu posso citar outras referências. Sabe, eu posso citar, tipo, Interestelar, por exemplo. Eu posso... que não são coisas viajadas. Pelo menos não na minha percepção. Eu entendi o paralelo com o Matrix. Tem um pouco ali de Matrix dentro do... Sim. Uma mistura do que você tem como realidade com... o que você tem com... acha que é a realidade. Exatamente. Sabe? Então, tipo assim, pode ser que você tenha uma referência diferente. Então... Não, pra mim, assim, esse jogo tem muita coisa de fácil. Ele tem coisa da SCP. Tem muita coisa de SCP e tem muita coisa do House of Leaves. Ele puxa, cara, basicamente um para um. A questão de você ter a marcação rápida. Tipo, você tem alguns números que estão ali com uma tipografia em vermelho, não sei o que é. E é que tem coisas que são difíceis de você interpretar, coisas, tá ligado? No diário mesmo tem algumas coisas que estão sobrepostas. Tem dias que estão escritos sobre outros dias. Talvez alguma forma de falar que ele tá perdendo a noção do tempo. Que é uma referência direta do House of Leaves. Então, essa seria mais uma referência. Outra referência, pelo menos no meu ponto de vista, eu não sei se você já viu, leu ou assistiu Rosehead, do grande autor que não sabe terminar um filme nem um livro, Stephen King, né? Ele não sabe fazer um final, né? Ele sabe criar um mistério, claro. Agora, finalizar, mano, é triste. Mas, enfim, pelo menos isso no meu ponto de vista. Mas, enfim, fãs do Stephen King, por favor, não me escorrassem, mas ele não sabe terminar uma história. Sabe? Eu sei que é uma história boa, né? Eu quando eu vejo uma história boa, eu sei que é uma história boa. Né? Então, mas tipo assim, Rosehead é algo muito legal. E tem uma pequena referência de Rosehead aí.
tem um livro também que é Casas Estranhas, um livro muito interessante de se ler. Eu li ele em 5 horas, assim, achei ele maravilhoso, né? E essa é a minha opinião.